ainda vai acontecer. Nós vamos passar para um DVD depois, tá? E esse quadro se chama Seguidora do Chá. Então, o chá passado, quem esteve no chá passado? Teve, né? E Julimar, né? Mas a dona Edna, se você ganhar um DVD, você vai assistir? Mas eu não tenho. Não. Não tenho. A dona Ilza também não tem, não? Tem, mas tem que filmar. Eu quero comprar um pra mim. Então, O eu meu, vou aquela ofertar chuva, pra não queimou a dona televisão, mas queimou meu DVD. A dona Vilma vai ouvir mais uma vez a mensagem da concumbida É. de Belém. Tá. Né? É. Julimar, bate. A gente registra. O povo estragou e eu Pois não é, eu aprendi. quero comprar. Eu sou tirada da televisão, É não bom, tô é dois bom. filhos. Ficou só Eu quero. um. Agora, Ó, tudo ao vivo dá trabalho pra fazer. É assim mesmo. aí eu vou Peraí, comprar um lá. vai, não. O que você fez? 10 Deixa eu reais. te ensinar. Ah, ensina o papai. Não, não é 10 assim, reais tem que ter calma, tem que ter É, calma. É porque, às vezes, O meu a bateria, ela dá B.O., sabe? Sei o Aí que você vem aconteceu. aqui, arruma, queimou porque liga caiu de água. novo. Não queimou a televisão porque a televisão viu? estava mais pra lá. Então molhou. Aí É a vem mãe cá, sabe seguidora do chá, vamos lá. Mas aí o que você perdeu? Das manias. Às vezes esse casa não estava. Tá saindo a Vilma, isso? Tá aí. Tá. Entra água. Obrigada. Coisa elétrica assim. Toda sorridente. Obrigada. Quer comprar um pra mim? Meu, vou mandar arrumar ele. Bom, a dona Hilda Hum. vai entregar uma lembrancinha para cada uma das irmãs. Você vai passando, você fecha o olho assim e pega, porque é tudo diferente uma da outra, tá? Não, os papéis ainda não. Primeiro ainda tem. Ainda tem a Esses pregação ainda, né? Esses dois. O senhor pode tirar as coisas em cima do fogão, põe em cima da pia para você tirar, pode tirar. A peça, Não, mas deu certo aqui. Esses dois. Não, só deu certo. É só para as mulheres? Tá todo certo. Mulher, hoje o negócio aqui tá curtinho. Aí, agora eu deu a conta. Tá vendo? A dona Hilda, a dona Vilma vai fazer a pregação da parte. Tá bom? Ela vai trazer para nós hoje, nós vamos estudar a esposa de Potifar, né? E em seguida, depois da mensagem da Vilma, nós vamos ter um testemunho, uma história de superação com a dona Terezinha. E reforçando de novo, o próximo chá lá no shopping. na casa dela. Na casa dela. Na casa dela. Tá? Fica à vontade, Vilma. Tem a palavra. Pode vir pra frente. Amém. A Joyce, quando ela me falou a respeito da mulher de Potifar, é a segunda vez que eu vou falar dela. É mesmo? Já falei dela. Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se nós estudamos ela o ano passado. Estudou. Estudamos? Estudamos. Aí Não tem eu problema podia não. falar. É bom que eu não sei pra Eu cá. quero saber, nunca ouvi. Aí, ela nunca ouviu. Quem mais nunca ouviu? né? A mulher de Potifar, vocês já ouviram? Da mulher de Potifar. Essa é a segunda de Pilar. Aí eu disse, É. De Potifar. então eu que tô errada. Aquela linda, maravilhosa, né, gente? De José, não é? Então, Foi falha minha. Então, a Potifar, aquela que perseguiu José, É. E isso, aquela linda, Então, maravilhosa. que perseguia ele, Eu foi fui entregado por ele. cabeça. Não, E mas agora? aí, não, aí você pode pregar sobre a mulher de Pilatos. Não vou falar E na mais um pouco. próxima você vai ficar nos devendo essa. A mulher de Potifar. Aquela que perseguia José, É. foi rejeitada por ele. Aquilo é um demônio, né? Misericórdia. Mas você viu o filho dela? Pois é, menino. Arrancar o marido dela? Vamos ficar de pé, gente? Para me entregar aqui a nossa irmã, ao Pai de Deus. E que Deus possa usar grandemente. Não, mas às vezes é porque Deus a quis Vilma. Eu também acho que não existe acaso, né? Senhor Deus e Pai, nós agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Amém. E pedimos e clamamos que o Senhor venha usar
Usa, Senhor, a vida da tua filhinha, da Vilma, Deus. Ela é tua serva e ela agora, Senhor, é portadora, Senhor, do teu recado para nós. Amém. Senhor, fala através da boca da tua filha, Senhor. Amém, Nós queremos Jesus. aprender Glória a essa Deus. mensagem, sair daqui hoje edificadas. Amém. Pai, Glória a abençoa a Deus. vida da Vilma, Amém. Senhor. Glória a Deus. Abençoa, Deus, porque Abençoa, essa mulher Pai. teve tempo para preparar a mensagem, Glória a Senhor. Deus, Senhor. Ela se dedicou para trazer para nós, Senhor. Amém. Então usa agora, Glória a Senhor, a Deus. tua filha tremendamente. Amém. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tá bom, tá? Me desculpa, viu, senhora presidente? Que é isso? Vamos ouvir de novo? Essa mulher, todas as mulheres trazem lição de vida para nós, né? É interessante que na Bíblia só tem um versículo que fala sobre ela. E o nome dela não é constado. Então a Bíblia não registra o nome dessa mulher, a mulher de Pilatos. Na referência bíblica, se encontra em Mateus, capítulo 27, 19, que é o único lugarzinho que Não? fala dessa mulher. Único. Então, se alguém quer acompanhar comigo, Mateus 27, 19. 27, 19? Moça bonita. Pode continuar, querida. Mateus Glória a Deus. é o único lugarzinho que fala dela. Vou não Sei lá, depois eu vou. E é justamente quando ela fala que é a revelação da relação de Jesus, né? Exatamente. Amém, Jesus. Ed, nós estamos na página 36 do Novo Testamento. A Bíblia dos três é igual? É a minha do pedaço. A minha quando ela é. É a minha que eu li aquela hora, a linguagem de hoje. É, tem um. A dela deve ser Almeida, né? Almeida. A minha é internacional. Almeida. A dela é Almeida. Então, o versículo 19 diz assim: E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu espírito. Querido, se refere então a essa mulher. E essa mulher, querido, esse versículo que está aqui ainda continua falando, porque fala comigo e com você. Da forma que falou com essa mulher na época do julgamento de Jesus, esse versículo continua falando a nós mulheres, que ontem foi comemorado o nosso dia. Então continua falando. E é interessante que no julgamento de Jesus, essa mulher compareceu ali. E havia ali uma grande multidão que estava ali para assistir o maior julgamento de uma pessoa, da pessoa de Jesus. E a multidão não era pequena, a multidão era grande. E a mulher de Pilatos estava ali, observando tudo o que se passava. E naquela multidão ali, queridos, a maioria deles estava ali escondidos. Uns para condenar, a maioria para condenar Jesus. E o que Jesus fez para ser condenado? Estava ali uma multidão condenando um homem inocente, que não fez mal para ninguém, pelo contrário, fez o bem, em todo o tempo. E a minoria daquelas pessoas, queridos, ficava a certa distância, e sabe quem era elas? Na maioria da que ficava a distância, eram as próprias mulheres. Leia lá 55 e 56. Desse mesmo capítulo. 56. 55 e 56. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Exatamente. Então as mulheres estavam ali. Gente, escondidas a certa distância, Não, porque ali tinha um julgamento muito grande que estava julgando Jesus Cristo. E elas eram seguidoras. E elas, É. chegassem perto, elas também iam ser julgadas, né? Então, veja bem que a multidão ali não era pequena.
Era É uma multidão verdade. todinha ali em Jerusalém, estava ali para assistir o maior dos espetáculos que nunca houve antes de Jesus e depois dele. A multidão estava ali e se encontrava dividida para aplicar o destino de Jesus. Como se É. encontra hoje, né? Hoje também há uma multidão dividida. Assim, É verdade. Está dividido entre seguir a Deus ou não. É verdade. Então, aqui, queridos, estava na mão de Pilatos, que era o esposo dessa mulher, uma decisão muito grande que humanamente falando, eu não queria estar no lugar desse homem. Também. Porque esse homem ele tinha que tomar uma decisão ali muito forte. E o que mais preocupava esse homem é que ele sabia que Jesus era inocente. E sabia que estava tomando a decisão errada. Porque É. quando Ele chega sabia. ao ouvido dele, o que a mulher pediu já era tarde. Ele já tinha tomado a decisão de lavar as mãos. É. Não Então, tem como voltar atrás. Se você exatamente. for ler aqui e meditar, está tudo aqui. É no verdade. versículo 22, lá do É capítulo linda essa 27, passagem. fala assim, que o próprio Pilatos fez uma pergunta. Que farei de Jesus chamado Cristo? É. O que eu vou fazer desse homem se não há nele pecado nenhum? Se não há erro? Esse homem nunca roubou, nunca matou, nunca destruiu, nunca levantou guerra. Pelo contrário, ele é inocente porque ele só pensou de fazer o bem. Ele curou, ele expeliu demônios, ele salvou vida, transformou vida, E pior que deu E se vida. você for ver aqui um pouquinho antes, não foi só longe. O próprio sargento dele, do Pilatos lá, que seguia a ele, servia a ele, falou bem de Jesus porque curou o servo dele. Ah, é. Pois é, e estava ali aquela multidão, mas ninguém se defendeu de Jesus, ele ficou sozinho. É verdade. Sozinho na mão de um homem. De um homem. Então, alguns escondiam, outros condenavam. Queridos, se Pilatos estava numa situação, numa enroscada, vamos colocar assim. Pilatos É. estava numa situação. Ele enfrentava, queridos, ali, aquela multidão que era a maioria que condenava Jesus, não era uma multidão fácil de se lidar, porque eles não eram populares, eles não eram amigos, eles eram brutais pela própria natureza e a É. criação deles ali, então eles eram brutos. E naquele momento ali, o perigo estava ali para levantar uma rebelião muito grande. Se É Pilatos verdade. soltasse Jesus, se Pilatos libertasse Jesus, porque a maioria queria A morte. a morte de Jesus. E era É. Roma e mais o povo judeu, porque o próprio povo de Deus é que queria que ele fizesse alguma coisa contra Jesus. Não, Era não o era o povo povo judeu. judeu. Era- Era os romeus. Não, era Era Mas tinha Da também. linha de Judá, os No meio era também. o sacerdote que Sim, queria a morte de Pra mim era É. só os romanos. Então, ali Não. naquele momento, querido, O sacerdote tinha havia uma ciúme dele. ameaça contínua ali. Libertar Jesus também, queridos, não ia gerar nenhum lucro político. Uhum. Se ele fizesse Não isso, ia. Deus ia contra Roma. Não ia gerar. É. O contrário, se matasse Jesus, ia gerar custo político. Então, Pilatos estava numa enroscada tremenda. Se fosse pra frente, era. Se fosse pra trás, era. Exatamente. Não tinha pra onde ir. E aqui fala assim, quer ver? Olha aqui no versículo. E mesmo, mas só que tem uma coisa. Pilatos, sabendo disso, que se deixasse Jesus ficar livre, não tinha nenhuma, assim, um custo político, não tinha nenhum lucro, mas pelo contrário, se matasse teria um lucro político, ele não nem se importou com isso, não. Ele não estava interessado em lucro, nada, não. Ele pensou, naturalmente, eu vou continuar tentando. Vocês querem que eu solte quem? É. Ele continuou tentando, porque ele sabia que Jesus era inocente. E ele esteve perto da verdade, muito próximo da verdade. Porque quando Jesus olhou, aí Pilatos falou assim, você sabe que eu tenho autoridade de te soltar, de te prender. Aí Jesus disse, olha, essa autoridade não veio de você. Se essa autoridade não viesse de meu pai, você não teria autoridade nenhuma para mandar eu me matar. É. Isso vem do Pai. Você tem que conhecer a verdade. Ele olhou dentro dos olhos de Jesus e falou assim, o que é a verdade? E ele ainda falou, né? E que era a verdade? Você te julga ser quem? Ele falou assim, você que está dizendo quem eu sou. Quer dizer, porque Jesus nem falou quem ele era.
próprio Pilatos, você é o filho do Deus vivo, falou, quem disse é você. É. Ele calou o tempo todo. É verdade. Ele só falou, né? Ele falou assim, olha, você precisa de conhecer a verdade. Ele falou, Amém. quem é a verdade? Aí ele responde. Aí ele fica calado. Quer dizer, Pilatos esteve junto da verdade, mas perdeu a verdade. E perdeu para a vida eterna. É. Muitos hoje estão pertinho da verdade. É verdade. Correm passos para entrar dentro da E verdade. troca essa verdade por Mas, mentira. por nada, perde a verdade eternamente. Então, queridos, Pilatos era um grande admirador de Jesus. Olha o versículo 14. Glória a Deus. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Ele tinha naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que ele solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. É. O seu próprio povo, quando ele fala um pouco antes, Misericórdia eu mesmo. vim para os meus, mas os meus não me queriam. Uhum. Aí, então, o próprio Pilatos, ele ficou, assim, admirado. Quem era Jesus? Que sabedoria era aquela? Que comportamento santo era aquele? Porque qualquer ser humano faria o quê? Dava um tapa na cara de outro que estava fedendo, É. isso? Mas ele não. Ele ficou na postura Gritava, santa, né? obediente. É verdade. Por quê? Porque ele estava fazendo isso tudo para cumprir a missão que o Pai havia delegado a ele. Queridos, lá no versículo 18 também, ele fala que Pilatos sabia da inocência dele. Então, foi então que a sua esposa, nesse momento, quando ele diz assim, que farei de Jesus chamado de Cristo? Nesse momento, a mulher, preocupadíssima, porque ela teve o seu sonho, e fala que o sonho deixou ela tão perturbada, que aquele sonho deixou Ela ela sonhou, assim, né? angustiada. É. Aí o que ela fez? Ela escreveu uma carta. Ela sabia que o marido Ela ia ser escreveu, perseguido. ela É. escreve uma carta Jesus foi e ela crucificado. manda essa carta entre meio aos processos de julgamento de Jesus para chegar até a mão do governador. E essa carta chegou. Para quê? Para mostrar, olha, Pilatos, este homem eu sonhei com ele. Faça um julgamento mais frágil, mais leve, porque eu tive um sonho terrível, porque ele é justo. Ele é justo. Ela sabia que o Cuidado marido ia ter que você consequência depois da faça. crucificação. É. Porque Eu esse já homem é tinha, né? justo. Eu já tinha Ele feito já isso. tinha. Aí, nesse momento, ela fica... O que que indicava isso? O sonho dela não foi uma coisa fácil, não, gente. Não. É. E ela sabia que estava nas mãos do marido para decisão. Aí, então, eu pergunto, E a essa mulher consequência foi... que ia ter. E essa mulher se converteu através do sonho? A Bíblia não relata. Mas deve ter convencido. Mas, esse versículo fala alguma Com coisa. certeza. Sabe por quê? Porque ela pôde confrontar no seu coração e ela mesma perguntar: que farei de Jesus chamado Cristo na minha vida? Nesta tarde, pergunta É verdade. a você mesma: que farei de Jesus chamado Cristo na minha vida? Ou O que a você gente tem tá feito? fazendo, né? O que você tem feito com esse Jesus que um dia te... O que você tem feito com esse Deus que um dia te escolheu, que um dia te doou, que um dia adotou, que um dia te aceitou? O que você faz com esse Jesus que um dia te redimiu, que um dia te perdoou, que um dia se manifestou ao Pai sobre a sua pessoa? E também, querido, o que você tem feito com o Espírito Santo que um dia te selou, que um dia se tornou penhora dele? Então essa mulher tem uma lição muito grande para nós. Acredito eu, como o Hilda colocou, houve salvação no coração dessa mulher. Porque aquele sonho foi muito profundo, falou na alma daquela mulher. Tocou, ela viu quem era Jesus, ele era um homem justo, que tinha compaixão da alma. Eu tenho certeza disso, porque essa mulher teve muita coragem em escrever essa carta.
Principalmente na época Ela dela. teve Na coragem. época dela, as mulheres não tinham direito nem de falar. Quanto mais de E escrever. nós estamos dispostos. E hoje nós temos direito de fazer tudo. E acaba que a gente não faz E não nada. faz. É E nós Nós temos estamos liberdade de dispostos. expressão e a gente não põe a boca no mundo. Pois é. Como E a na gente está escola, disposta, né? mesmo que venha perseguições e perseguições, você está disposta a fazer desse Cristo Verdade. o seu juiz, o seu tudo, o seu advogado, É verdade. o seu príncipe, o seu Deus. Todo dia o Espírito Santo quer aproximar da gente, muitas vezes a gente o afasta. E não deixa. E que nós tenhamos essa coragem, essa convicção É de verdade. dizer que farei Que farei. de Jesus chamado Cristo. Amém, Deus amém. nos abençoe. Glória a Deus. Amém.